Oi, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a Isa, tenho 26 anos e eu queria te fazer uma pergunta. Você lida bem com frustrações? Bom, a história de hoje, na verdade, permeia, né, uma frustração muito grande que eu tive na minha vida. E eu espero que esse vídeo te encontre nesse lugar de reflexão. Eu sou cristã de berço, né? Desde que eu nasci, me conheço por gente, meus pais vão à igreja. Na verdade, minha mãe, eles se separaram quando eu tinha 12 anos. E eu cresci num ambiente de uma família normal da população brasileira, protestante, que vai à igreja e foi à escolinha dominical. Se você é dessa época, você vai saber do que eu tô falando. E a gente cresceu ouvindo que se nós fôssemos boas pessoas, Deus ia nos recompensar por isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um versículo, tá escrito na Bíblia. E a gente cresce realmente achando que sendo bons o suficiente, tudo vai correr bem pra gente. Eu falo a gente como cristãos e quando a gente passa da infância pra adolescência e da adolescência pra juventude, a nossa tendência é sempre buscar esse lugar de sucesso, de conforto, de realização pessoal. E é por isso que eu realmente me senti impulsionada a fazer esse vídeo, porque eu vejo muitos jovens, assim como eu, saindo da geração que escutava os hinos da Ana Paula Valadão e da Aline Barros, e crescendo e vendo que a vida adulta não é um mar de flores e a vida não é um morango. E realmente eu comecei a me questionar depois dessa frustração, na verdade foi um divisor de águas na minha vida, o que realmente é o evangelho e sobre o que ele fala, né? Então esse é um convite à desconstrução de um evangelho frágil que eu vivi e talvez você tenha vivido, que te paralisou num lugar onde Deus não atendeu às suas expectativas. E eu falo isso de um lugar de vivência. Quando eu tinha os meus 17 para 18 anos, eu tinha certeza que eu queria ser médica missionária na África, porque tinham pastores da minha igreja local naquela época que eram dentistas e depois eles foram para Ana Cavala e montaram lá uma base de uma igreja e as crianças até hoje. Esse projeto existe, eu vou deixar o arroba dele aqui na tela, é um projeto incrível onde as crianças recebem a alimentação, a educação escolar, a educação bíblica, é super legal. Eu sou, né, participante desse projeto, nunca fui pessoalmente, inclusive é uma meta pessoal, mas o meu sonho nasceu daí. Eu queria ser médica, era uma expectativa que minha mãe tinha em mim quando eu era menor, ela sempre achou uma profissão muito linda, que ela não teve oportunidade de estudar, então ela sempre me instigou a estudar, que eu aproveitasse essas oportunidades que ela não teve e que ela estava me proporcionando, meu pai também, que sempre me apoiaram. E foi aí que a minha jornada começou, né? Eu tive. Na verdade, no ensino médio estudei numa escola adventista, então eu vou pular um pouco a história assim, eu vou acelerar, porque senão eu vou ficar até aqui amanhã contando pra vocês essa história. Mas eu estudei num colégio adventista no ensino médio e eu decidi ir para uma universidade adventista e acabou calhando da Universidade Adventista da Argentina ser a mais próxima. Eu fiz a primeira prova, não passei, depois eu fiz a segunda e eu passei. E eu entrei para a faculdade de medicina dessa universidade em 2020, né? Eu já estava morando lá na Argentina há uns 3 anos. Nessa universidade foi assim, incrível. Eu me mudei para lá em 2018 e eu vivi coisas incríveis. Mas foi em busca desse sonho, né? Ele sem querer se tornou um ídolo no meu coração. Era tudo que eu fazia, era tudo que eu buscava. Eu desenvolvi ansiedade a ponto de virar um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E eu me lembro antes das provas orais, que tinham provas orais de anatomia, enfim, e misturou pandemia, né? Vocês imaginam então o nível de ansiedade que eu tava. Tudo era novo, a faculdade era nova, o país, enfim, agora como estudante de medicina, porque até então eu fazia o cursinho lá, né? Nesse meio tempo eu trabalhei, enfim, fiz várias coisas, mas partindo para o ponto principal dessa história, e o que eu quero trazer para você é, na busca do maior sonho da minha vida, eu fiquei mais de 10 anos sonhando em ser médica, eu via isso, eu visualizava isso, eu sonhava com isso, eu tinha certeza que era o que Deus tinha para mim. Eu tinha palavras, pastores, profetas vieram me falar várias coisas sobre esse sonho, então eu tinha certeza absoluta. E eu me lembro nessa época mais crítica, né, que foi o primeiro ano,
que eu desenvolvi TAG, então antes das provas eu vomitava, eu tinha diarreia, se tornou uma ansiedade generalizada, porque mesmo quando eu não tava em prova, eu dormia mal, eu me esgotei, sabe? Eu tive sintomas muito desproporcionais ao que eu tava vivendo, né? Apesar do ambiente acadêmico ser estressante e a gente ficar ansioso, era uma ansiedade muito desproporcional. Eu lia a Bíblia e não fazia sentido pra mim. Eu orava, eu deixava as minhas ansiedades diante de Deus e continuava me sentindo ansiosa. Nessa época eu fiz terapia online, eu voltei pro Brasil e comecei, né, o tratamento com ansiolítico, que na verdade são antidepressivos, né? E com um médico muito bom aqui da minha cidade que tratou a minha tia. Minha tia já teve depressão profunda, ela quase morreu. Isso é uma história pra, quem sabe, outro vídeo. E quando eu comecei a me sentir ansiosa, eu me lembro de pensar que talvez fosse falta de fé, de esforço, de coragem. Eu sempre fui super protegida e de repente aos 18, 19 anos eu tava morando sozinha em outro país. Dei a minha cara a tapa, eu tinha certeza que era o que Deus tinha pra mim naquele momento. E acabou o primeiro ano, eu tava muito esgotada, eu voltei pra cá, fiz o tratamento médico, tava com psicóloga. Fui pro segundo ano, bem resumidamente, né? E foi aí que eu descobri a depressão. O médico já tinha falado pra mim que depressão e ansiedade andavam juntas como primas irmãs, que na ausência de um, muito provavelmente a outra apareceria. E pra mim isso era muito estranho, porque quem viveu os dois extremos compreende que a ansiedade te deixa num nível quase de euforia. Você fica extremamente, agudamente ansioso, de suar, de sentir falta de ar. Tinha dia que eu tinha que sentar ou agachar no chão e respirar. Era uma sensação de borbulhamento, de ar no pulmão, sabe? Era desesperador. Os momentos de crise. Nessa época eu tive crises de pânico e pra mim era tudo muito novo. Até então eu nunca tinha experimentado eu mesma. E quando eu tive depressão, eu me lembro que eu fiquei 7 dias sem querer levantar da cama, morando lá nesse país, né? Na Argentina, com a minha amiga. E ela, enfim, minha mãe mandou mensagem pra ela, porque eu tentava evitar ela, porque, claro, mãe sempre sabe das coisas. E no fim, eu acabei, depois desse longo período, terminando o segundo ano e voltando pra cá, mudei a medicação e comecei o tratamento pra depressão. Eu só sei, gente, que essas idas e vindas foram 6 anos, mais ou menos, entre eu ir e vir, e decidi que realmente eu não conseguia mais. A ansiedade me tomou de um jeito muito desproporcional e depois a depressão me tirou a vontade de viver. Eu vivi os dois extremos de uma forma muito intensa. E eu descobri uma coisa curiosa, que mesmo tendo sido filha boazinha, que não fazia nada de errado, que achava que não tinha grandes pecados, se é que você me entende, que fazia tudo certo, que se esforçou mais do que ninguém, Deus e eu sabemos o quanto eu tentei, ainda assim não deu certo. Na verdade, eu orava muito para que Deus me tirasse daquela situação de ansiedade, de depressão. Eu me lembro de dias que eu chorava no chão, porque eu não queria ir embora, eu queria continuar, eu queria me formar. Hoje, a minha turma, que começou comigo lá em 2020, né? Hoje, 2025, já estão terminando a parte teórica para ir para a parte prática. E eu me pegava me perguntando, né, por que comigo? Por que comigo? Tanta gente que talvez nem fé tivesse, não tava ali por um motivo genuíno, além de dinheiro ou status, estavam conseguindo. Talvez você tenha se perguntado a mesma coisa, por que o seu fracasso, sendo que você aparentemente fez tudo certo. E eu acho curioso, né, eu faço parte de um projeto voluntário, e a gente tava num hospital de câncer, um projeto de super-heróis. E, de repente, uma criança morreu, no meio de uma ação. Eu não tava nessa ação, mas a gente tava conversando com o pessoal, e pediram pra gente sair, a mãe tava se despedindo porque a criança tava em cuidados paliativos. E aí eu comecei a pensar, será que Deus amava menos aquela criança do que a criança que tava saudável, brincando num parquinho ou numa escolinha, do que aquela criança que morreu com câncer? Será que faz sentido eu pensar que o sofrimento me torna menos amado ou não ouvido por Deus, ou não abençoado por Deus? Porque eu vejo muito essa tendência em nós, como brasileiros, principalmente na cultura que a gente vive hoje, da prosperidade, enfim, talvez você não peça para Deus o carro, a casa, como essa teologia coaching diz, mas talvez você não esteja é, vivendo o melhor do seu momento. Talvez você esteja com depressão, com ansiedade, e a depressão ela te tira a vontade de viver. Isso é muito sério, né? Eu vivi isso, mesmo sendo cristã, mesmo tendo feito tudo certo. E a gente se pergunta mesmo se talvez foi falta de fé ou será que Deus não se importou? Eu passei muito tempo achando que Deus ele tinha me ouvido, eu sabia que ele tinha me ouvido, mas ele não respondeu. Ele não respondeu, ele não me deu sim, ele não. Pelo contrário, parecia que ele tinha, sabe, encurtado os braços e falado: toma, agora você se vira. Ou seja, eu me senti totalmente desamparada.
E eu falo hoje como eu me senti na época. Foi muito difícil pra mim, porque era um grande sonho. Era o sonho da minha vida, de mais de 10 anos. Assim como o sonho daquela mãe era aquele filho, assim como talvez o seu sonho também não deu certo. E eu não tô dizendo que Deus não se importa, que Deus não faz, que Ele não abençoa. Eu só tô dizendo que a gente tem que começar a compreender o Evangelho talvez de uma forma mais madura. E uma pessoa muito querida pra mim, né, a minha tia, me perguntou assim, uma outra tia minha, né? Ela perguntou: Isa, por que ao invés de você ficar perguntando pra Deus o porquê, você não começa a perguntar o pra quê? Pra que tudo aquilo aconteceu com você? Isso me lembra a história de José, né? Ninguém foi tão injustiçado quanto ele, a não ser o próprio Cristo. E, e mesmo depois de tudo, ele foi abençoado muitos anos depois de sofrer. E eu acho que talvez na mente dele ele se perguntou o porquê. Mas eu acho que ele tinha essa fé de eu tenho certeza que existe um para quê. Eu sofri tudo isso para que o povo fosse salvo, para que muitas pessoas fossem alimentadas, para que Israel continuasse existindo, uma nação inteira foi salva, mais de uma nação, através do sofrimento de um homem. Deus não poupou o seu próprio filho. Então eu fico pensando que às vezes a gente se acha especial demais, não no sentido de amados, porque somos amados por Deus, é quem nós somos filhos, cordeiros com Cristo, assim como quando aceitamos a Ele. Mas a minha indignação comigo mesma foi essa, foi me perguntar onde estava o meu coração. Eu transformei de um sonho, um ídolo assim, desproporcional. E talvez você fale, mas eu não tenho ídolo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E aí fica o meu questionamento. Se Deus não realizar o sonho do seu coração, na verdade, eu vou mais fundo. Se Deus tirar o seu sonho, se Deus aparentemente não cumprir da forma com que você achava que seria, ou se Ele não te curar. Eu falo isso porque por muito tempo minha oração era implorando para que Deus me curasse, porque eu não queria mais viver. E não só por causa da frustração em si, porque naquele momento, quando eu tava na fase mais difícil da depressão, eu já não tinha mais sonho nenhum. Eu não queria mais medicina, eu não queria nada, eu não queria viver. E o meu único pedido era: Deus, eu só quero querer viver de novo. Então, a minha pergunta para você hoje é essa: se Deus não cumprir nada, não fizer nada na sua vida, porque Ele já fez enviando Cristo, é suficiente? Você deixaria de amá-lo? Essa tia minha, muito especial, fez essa provocativa no meu coração. E o meu desejo com esse vídeo não é que você diminua a sua expectativa sobre Deus, é que você aumente a sua maturidade sobre o Evangelho, sobre o que é o Evangelho, sobre alcançar o órfão, o pobre, a viúva, sobre dar a sua vida para Cristo e saber que no mundo teremos aflições, mas vamos vencer, porque Cristo já venceu. Então, é possível sim você ser cristão, ter depressão, ter ansiedade, ficar doente. É possível você perder alguém, essas coisas são possíveis. Eu gosto muito de pensar que Deus conhece os nossos limites, a Bíblia fala que nós somos conhecidos por Ele. Eu não tenho resposta para todas as minhas perguntas, na verdade, mas a Bíblia é clara sobre sermos amados e sermos filhos. Eu tenho essa frase comigo há muitos anos que diz que Deus não desperdiça nada, nem mesmo as coisas que parecem ruins. Sempre há um propósito. Às vezes a semente de sofrimento nos gera uma árvore frondosa de bênçãos, só que nunca é só sobre a gente. Então eu espero de coração que seja suficiente o Cristo para o seu coração. Um evangelho que dá ao invés de pensar em receber. Um evangelho que ajuda ao pensar, ao invés de pensar somente em ser ajudado, em ser prosperado. E, gente, isso às vezes a gente cai sem querer, não é de propósito. Eu pensava, não, eu quero fazer isso porque eu quero fazer medicina, porque eu quero ser missionária, porque aí sim eu vou estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E Deus sabe o que Ele faz, como Ele faz, mas se há um plano frustrado, se algo aconteceu, eu digo pra vocês porque assim, a depressão ela mexe quimicamente com o nosso cérebro, a parte frontal é afetada, suas decisões são afetadas, então é óbvio que a sua fé é afetada. A questão aqui é você escolher crer no Deus que você creu inicialmente, por quem Ele é, e não pelo que as suas mãos fazem. Esse processo que na minha vida levou mais de 10 anos e eu ainda tomo medicação para ansiedade, para depressão. Tem dias que eu ainda não tô bem, que eu ainda não tô 100%. Mas eu creio que sim, eu já fui curada. E eu espero que hoje as minhas feridas que eu resumi bem pouquinho para vocês, elas tragam cura para outras pessoas, testemunho de fé, porque existe, gente, uma coisa é clara. Existe vida em Cristo. Porque depois que esse sonho morreu, que eu quis morrer com a depressão, e eu achei que não tinha mais nada pra mim, eu me lembro de chorar no chão do banheiro silenciosamente, porque chorar era tudo que eu sabia fazer. Ou eu chorava, ou quando eu parava de chorar era pior, porque aí esgotou a energia, esgotou o choro, eu já não conseguia sair mais nada.
essa apatia é a pior parte, a falta de viver o vazio da alma. E eu me lembro que eu li os Salmos e o salmista dizia, ele te fará rir de novo. Jó falava também, e eu falava assim, caramba, eu ria como Sara, ironicamente. Não, eu não vou rir de novo, eu não quero nem viver. E eu me lembro disso hoje, com um sorriso no rosto, porque o Senhor me tirou daquele lugar. Eu sobrevivi à ansiedade, à depressão, que me tiraram um dia o desejo de viver. E quando eu li a Bíblia, ela não produzia nada de emoção no meu coração naquele momento. Só que aquelas pequenas palavras, eu li muitos salmos, muito, aquelas orações, aqueles amigos, a família, tudo, todas as pessoas que Deus colocou ao meu redor foram um presente pra mim. Eles foram a construção de uma cura. Às vezes a sua cura não vai vir do dia pra noite. A minha não veio. É uma construção que eu venho tendo há mais de 5 anos em medicação e tratamento e afins. Mas eu tenho aprendido muita coisa, sabe? E a cura de Deus, ela pode ser progressiva, ela pode acontecer não te curando, ela pode acontecer mudando interiormente quem você é para alcançar a salvação plena em Cristo. Porque se você pensar, o maior objetivo do cristão é reinar com Cristo, é a volta de Jesus. Isso deveria ser o nosso foco. Eu sei que é muito fácil falar, as dores machucam. Eu quase perdi uma segunda mãe para depressão. Ela desenvolveu doença autoimune, depois ela foi parar no hospital, ela realmente quase morreu. Então, eu não tô dizendo de um ponto de que é fácil falar, porque eu passei na pele o que pessoas com depressão lutam pra explicar pra outras pessoas, que é a falta do desejo em viver, mesmo se você tiver tudo na sua vida. Isso é gente, é algo terrível. Então, eu não quero dizer pra você que qualquer perda é mais fácil do que o que eu vivi, ou mais difícil. Eu não tô comparando as dores, cada um sabe da sua dor. E só cada um conhece o desamparo da sua dor. O que eu quero trazer pra você é essa esperança. Primeiro, vai ficar tudo bem. Às vezes, quando a gente tá numa situação, a gente acha que aquela dor vai ser pra sempre. E não vai. Ela vai ter um fim. E talvez o fim dela caminhe para o fim. E não seja só um dia que de repente você vai acordar. E não que isso não possa acontecer, mas creio eu que para a maioria das pessoas é um processo, porque nesse processo é que nós somos moldados por Deus. Nesse processo foi que eu aprendi e tenho aprendido o que realmente é valor para mim, o que realmente eu quero fazer como cristã, quero ser como Cristo e me ensinou e tem me ensinado, porque eu ainda não cheguei lá, sobre confiança, sobre confiar em Deus mesmo que você não esteja entendendo nada e sobre o que realmente eu espero de Deus. Não é mais uma casa, um carro, um sonho, uma faculdade, um marido, filhos, o que quer que seja. Eu não digo pra você não sonhar com essas coisas. Eu tô noiva, eu vou casar no fim do ano, eu sonho com essas coisas também. Coisas que eu nunca imaginei sonhar. Deus me fez sair daquele lugar e sonhar de novo. Por isso que eu digo pra você que é possível, porque eu não sou mais especial que você. Se eu conseguir, você vai conseguir. Busque ajuda de um psicólogo, busque ajuda de um médico, porque, gente, no maior ápice da doença, orar não resolvia, me deixava mais ansiosa, mas eu tinha pessoas que oraram por mim, eu tive pessoas que me abraçaram. É isso que eu quero dizer, a rede de apoio, a igreja, a família, enfim. Tudo isso é muito importante. A terapia é insubstituível. O médico é também insubstituível. Tudo isso é um processo de cura no corpo, na alma e no espírito. Não é só espiritual. Não tô negando a existência de doenças espirituais. Eu tô querendo dizer pra você separar uma coisa da outra nesse momento, mas saiba que Deus age em você integralmente, no corpo, na alma e no espírito. Se você não conseguir ver esperança nesse momento, olha ao redor, olha as pessoas que você tem perto, olha os amigos que Deus te deu, olha talvez a mãe, o pai, a avó, uma tia querida, de sangue ou não. Olha e tenta lembrar do que te traz esperança. Ainda que você hoje se sinta como eu há um tempo atrás, há uns anos atrás, no ápice da depressão, não vendo sentido pra vida, hoje eu quero falar pra você que eu consegui. E eu tenho certeza que você também vai. É preciso muita paciência, gente, isso é fato. E nesse canal eu quero compartilhar um pouco mais da minha vida com vocês. Eu compartilhei bem pouquinho. E quero deixar essa mensagem de esperança aos meus irmãos cristãos, que talvez não estão vendo em Deus essa realização toda de um sonho, mas nos lembrar qual é o verdadeiro significado do Evangelho. Não significa que Deus não fará nada por você, mas que Ele já fez tudo por você. Então, e saiba que milagres, eles nem sempre agem na versão final. Eles estão agindo no meio, como eu já disse, através de pessoas, através de gente que talvez você nem conhece, através de uma ação voluntária. O voluntariado me ajudou muito a perceber muitas coisas. Respeite o seu tempo. Se você tá no tempo de chorar, chore. Se você não quer levantar, tá muito cansada, peça ajuda. Porque, gente, há esperança. E eu tô aqui, espero ter ajudado um pouquinho, que seja você, e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Isso era algo que eu achava que nunca ia acontecer, e, gente, aconteceu. E eu não sou mais especial pra Deus do que você. Saibam que
próprio Cristo disse que teríamos aflições, só que o próprio Cristo passou por isso. Inclusive, ele se sentiu abandonado por Deus na cruz, porque o pecado o afastou de Deus. Então, gente, tá tudo bem. Se a gente se sentir assim, não significa que a gente esteja separado de Deus. A nossa sensação não dita a nossa realidade. A sua emoção não dita a verdade. Isso é muito difícil para nós nesse momento, discernir o que é pensamento, o que é emoção, o que é verdade. Mas saiba que a verdade já foi escrita e ela é que dita a realidade, ainda que você não sinta e não veja. Só que é importante, busque ajuda, busque meditação também. E se inscreva aqui nesse canal, eu espero muito ter ajudado você. Eu quero trazer mais e mais vídeos sobre saúde mental, contando um pouco da minha história. Se você deseja uma oração, enfim, coloca aqui nos comentários. Um beijo do meu coração pro seu. Tchau!